né? Eu estou gravando as aulas, tá? Para que justamente também é muito melhor que vocês estejam aqui, tá? Eu quero dizer que é desejável, mas eu compreendo também da impossibilidade técnica de alguns colegas de vocês, por conta de internet lenta, por conta de, enfim, de uma série de detalhes nesse momento tão infeliz da nossa história, né? A gente ter esse tipo de compreensão. A gente tem de ter, né? Eu nunca fui um professor que fizesse controle de frequência, né? A primeira coisa que eu sempre faço é mostrar uma lista, e eu finjo até que na primeira aula eu faço chamada ou passo a lista, mas depois eu esqueço e não passo nunca mais. E então eu quero dizer que a presença está associada à entrega de trabalho, tá? Então, eu quero dizer, aquele que tem nota fica com presença, aquele que não tem nota fica sem presença, é simples assim. Tá? Então, não se assustem, não tenham medo, não temam, né? Essa não é a minha ideia para esse curso, né? Ele é um curso que vocês devem vir tendo prazer de vir. Se não tiver prazer de olhar para minha cara e nem me ouvir, então não apareça. É assim que eu faço durante as aulas presenciais. E quem foi meu aluno sabe que é assim mesmo. Então, não tem tempo ruim, não tem. O que me interessa é que vocês curtam, né? Que vocês aprendam alguma coisa a respeito desse tema, que, na minha opinião, é muito interessante. Bom, se vocês já tiveram acesso ao calendário, né? Eu hoje, de manhã mesmo, eu observei que serão 16 dias letivos, ou seja, nós teremos 16 encontros. À exceção, talvez, de um ou dois, que aí eu deixo para entrega de trabalho, ou para que vocês. A gente decide ainda se vai ser só trabalho, se vai ter uma prova, vocês é que decidem. Geralmente eu peço trabalho, né? E geralmente eu peço o mesmo trabalho. E, nesse sentido, eu vou aqui conversar com vocês também a respeito disso hoje. Então, nós iremos nos encontrar 16 vezes ou algo em torno disso, até o dia 27 de julho, tá? Então, de 13 de maio a 27 de julho, às terças-feiras, às 10 horas, aqui. E para aqueles que não têm acesso, vejam, eu vou colocar não só no Moodle, mas também vou colocar no meu canal do YouTube. Então, lá vocês podem entrar, inscrevam-se e assistam, tá? Não, sem problema também nenhum. Lá vocês vão encontrar outras aulas sobre elegia, mas eu cansei daquelas aulas, talvez eu faça alguma coisa parecida com aquilo lá, mas tem lá também mais coisa para que vocês vejam. Acho que são 10 aulas ali. São aulas mais curtas, são aulas que eu imagino como será essa também. Eu não acho que seja produtivo ficar 2 horas em frente a uma tela de computador falando sem parar, não faz sentido. É uma aula teórica, então não há como vocês terem uma atitude mais proativa, né? A não ser quando eu pergunte alguma coisa, talvez, se vocês quiserem responder, eu gostaria de ouvir as vozes de vocês de vez em quando. A gente só evita falar ao mesmo tempo, que aí ninguém entende nada, né? Bom, o nosso programa, das outras vezes que eu dei esse conteúdo, eu tinha a ilusão que eu iria fazer da seguinte forma. Eu dou esse curso desde 1999, tá? Então, eu quero dizer que toda vez, desde 99 até o ano passado, eu pegava e fazia assim, aula 1, assunto tal. Aula 2, assunto tal. Eu quero dizer que eu desisto, depois desses aninhos todos, de fazer dessa forma. Então, eu coloquei tópicos e a gente vai vencendo os tópicos. Se der certo, deu. Se não der, também não vou ficar deprimido nem acabado se não der. Porque se não deu, é porque eu falei mais a respeito de outra coisa, que eu estava achando mais interessante falar. Mas eu fiz um plano de curso, e esse plano de curso diz respeito a alguns itens, tá? Então, eu passo a trabalhar com vocês, cada um deles, de maneira bem geral, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é que vocês já tiveram contato
questão da poesia elegíaca. Tiveram no IEC, se tiveram aula de lírica grega, geralmente eles colocam a elegia dentro. Então, por isso que eu justamente perguntei aqui. Mas o que é mais importante é que a gente tem a questão da elegia modernamente, né? Quando eu falo modernamente, de modo mais genérico, né? Pensando naquilo que é da modernidade, aí não, modernidade pós-Idade Média, portanto, tá certo? Então, quer dizer, de lá para cá, sempre houve elegia. E há algumas diferenças sensíveis. Se formos pensar no modernismo, por exemplo, ou na pós-modernidade, vocês também vão encontrar elegias. Então, a primeira coisa, e isso eu vou tratar ainda hoje, é justamente um contraste entre aquilo que é transhistoricamente observado como elegia na modernidade, né? E se você abrir o dicionário, imediatamente vocês vão ver que a ideia de elegia é uma ideia até bem simples, não muito complexa, e que e na modernidade ela faz parte daquilo que a gente chama gênero lírico, né? Vamos conversar a esse respeito sobre isso hoje. Depois, começar a trabalhar a elegia do ponto de vista da antiguidade, isto é, a elegia grega, arcaica, a elegia clássica grega, a elegia grega helenística e a elegia romana, ou a elegia latina, né? Que, curiosamente, tem uma característica importantíssima, que é ser um gênero que nasce e morre em coisa de 60, 70 anos. É muito interessante isso. Quer dizer, a elegia em Roma, ela existiu durante um período e depois acabou. É como se tivesse o esgotamento do gênero, né? Uma coisa curiosa. Isso é raro da gente encontrar isso do ponto de vista da teoria da literatura, né? Ou seja, gênero que ele floresce num determinado período e desaparece completamente em momentos subsequentes, né? Então, é algo desejável, então, a gente observar essa característica específica, que é a especificidade dessa elegia romana, que tem esse período tão pequeno, porém tão rico, né? E tão importante do ponto de vista da sua consecução, daquilo que virá depois dela, do ponto de vista não só de outros gêneros, mas da sua confinidade temática específica em Roma. Então, essa então seriam os dois primeiros assuntos. Como a elegia se comporta no mundo antigo, como ela se comporta no mundo romano especificamente, e como a gente pode estabelecer um contraste entre essa elegia antiga e a elegia contemporânea. Hoje mesmo, a gente vai de Caetano Veloso a Drummond, passando por John Donne, a gente vai ver uma série de pequenos exemplos elegíacos da modernidade. Entrando na questão da elegia romana, já é um outro assunto, né? Então, a gente vai fazer uma leitura, que é uma leitura que se choca diretamente com a leitura realizada a respeito desse tipo de poesia, e até mesmo outros gêneros que são confins a este, como a poesia lírica mesmo, ou a poesia iâmbica ou jâmbica, né, que são poesias de características diferentes, né? O iambo ele é essencialmente uma poesia de invectiva, né? Grosseiramente, você poderia associar a poesia jâmbica ou iâmbica com aquilo que nós chamamos de, no cancioneiro medieval, das cantigas de escárnio e de maldizer, né? Alguma coisa proximamente a isso, né? Ou seja, poemas de invectiva. E nós vamos ver que existe poesia elegíaca que tem um viés, né? Que tem um viés invectivo. É uma possibilidade de confinidade temática entre dois gêneros que não são os mesmos, entretanto, você encontra ali algum paralelo, né?
A leitura que eu faço é uma leitura que é, na verdade, não romântica. É isso que é o meu propósito, né? Na verdade, desde a minha dissertação de mestrado, a defesa era justamente que a gente não pode considerar a elegia romana como um instrumento biográfico ou como um instrumento que sinaliza para o gênero historiográfico, né? E depois a gente pode até fazer uma discussão interessante a esse respeito, por exemplo, como um autor, um historiador francês chamado Paul Veyne, né, escreveu e foi lançado no Brasil. Acho que escreveu no início dos 80 e foi lançado no Brasil esse livro, a tradução dele, em 1985, que chama-se a Elegia Erótica Romana. A Elegia Erótica Romana de Paul Veyne. É esse livrinho aqui, ó. Tá? Que depois tem a segunda edição, que é essa aqui. Tá? São duas traduções diferentes. Por que eu toco nesse assunto? Porque, na verdade, o Paul Veyne ele é um marco decisório para o entendimento de que aquilo que se fala na elegia é ficção. Mas ela é uma ficção tão bem qualificada, que ela surte um efeito de sentido importante, que é um efeito de verdade, de realidade. Ou seja, quando o poeta se autonomeia dentro da poesia, ou quando ele faz uma referência a uma persona histórica, é como se ele estivesse jogando dentro da ficção uma realidade, ou seja, construindo um ambiente de realidade. Para que o efeito da persona ficta, da persona fictícia, né, dentro da poesia, seja bem construída, ela deve produzir um efeito de dúvida no leitor se aquilo é verdade ou mentira. O que aconteceu no século XIX é que eles achavam que quando, por exemplo, o Catulo, ou o Propércio, ou o Tibulo, ou o Ovídio falavam de um ego, de um eu, eles estavam fazendo uma referência sistemática à própria existência dele como sujeito, como alguém da realidade concreta, né? Quero dizer que essa é uma questão, então, que se coloca como imperativa no sentido de estabelecermos um contraste entre aquilo que é a persona histórica e a persona fictícia. Então, esse dado é um dado importante. Entretanto, o Paul Veyne ele vai um pouco além, porque, a partir da observação dessa construção dessa ficção, ele consegue construir um modelo histórico, né? E é nesse sentido que esse jogo entre a ficção e a realidade e a verdade se coloca como algo importante para nós, né? Esse meu pensamento a respeito desse tipo de construção saiu nesse livrinho aqui, que é a Elegia Romana, Construção e Efeito, que está na bibliografia e está devidamente pirateado. Então, livro meu, eles são sistematicamente pirateados. Eu levo só esculacho de editor, porque eu não recebo nada deles mesmo, então eu não vou dar lucro, entendeu? Então, quer dizer, me pagam mal, eu recebo mal também, vai para o inferno. Então, não, estou brincando. É uma questão mesmo uma questão ideológica mesmo. Eu acho que o acesso livre ele é fundamental, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, ou numa universidade pobre como a nossa. E eu quero dizer, e ela é a mais rica, mas ela é muito pobre, né? Então, principalmente quando você tem uma vida universitária fora do Brasil, em países centrais, você se sente realmente terceiro mundo mesmo. Assim, é um chá, assim, é um choque de realidade que é cruel, né? Mas isso não vem ao caso agora.
Então, a construção dessa ideia, a ideia central desse livro é justamente tentar estabelecer esse contato entre aquilo que é a realidade histórica e aquilo que é a construção fictícia. E eu parto daí da construção da mulher elegíaca, né? Da Cíntia, que, no caso aqui, é a amada do Propércio, a partir de um tripé, que é a ideia de ethos, né? A ideia do ethos, a ideia da verossimilhança e a ideia da fides. Fides, que é uma palavra latina, que a gente poderia dizer assim, fidedignidade, alguma coisa assim. Ela parece ser verdade mesmo. Ela é fidedigna. É nesse sentido que a gente usa essa palavra, que é um efeito de sentido importante para o estabelecimento desse contato entre o mundo que é o mundo encantado da elegia, digamos assim, e o mundo da realidade romana do século I antes e do século I depois de Cristo. Então, a gente tem aí um outro assunto que a gente vai tratar, que eu acho que vai ser bacana. A outra questão, que eu só estou tratando da amada, nesse caso. Mas isso funciona não só para o eu, para o tu, como para o ele, ou para ela. Ou seja, as três pessoas do discurso, aquele que fala, aquele para quem se fala e aquele de quem se fala, todos eles são construídos da mesma forma a partir desse modelo que eu estabeleço nesse livro. O modelo que é aplicado apenas à amada, que muitas vezes no poema é uma ela ou é um tu, e vale para todos os interlocutores e todos os citados dentro da poesia elegíaca. Isto é, o eu, quando o poeta se autoproclama, no caso do Propércio, Propércio, ou no caso do Catulo, Catulo, no caso do Tibulo, Tibulo, e no caso do Ovídio também. Ou seja, ele tem em algum momento na obra em que ele vai falar que ele é, eu mesmo sou Propércio, eu mesmo sou Catulo, eu mesmo sou Tibulo, eu mesmo sou Ovídio. Então, esse é um primeiro dado. Então, o eu ele é construído, ainda que tenha um ponto de contato entre aquilo que é fictício e aquilo que é real. Né? Então, então, a gente vai começar a observar o eu, o tu e o ele, ou aquilo. Né? A terceira pessoa, que pode ser uma pessoa, ou pode ser alguma coisa. Né? Tem um poema interessante em que o tu é alguma coisa. É o Propércio conversando com uma porta. Então, ele está batendo um papo com a porta, é uma coisa muito interessante isso. E a gente vai ver que esse lugar, né, esse lugar da porta dentro da elegia é algo fundamental também. Né? A gente vai ver também, então, que aparecem dentro do discurso elegíaco não só uma amada, porque esse discurso elegíaco ele é sempre erótico, ou na grande parte das vezes é erótico. Então, se vocês têm algum tipo de prurido, digamos, moral com relação a um gênero um pouco mais picante, não é um bom lugar para vocês ficarem. Porque a coisa vai pegar, tá? Então, eu quero te dizer que se você tem vergonhinha, então fica sempre desligado, tá? Porque vai pintar baixaria, tá? E eu não posso dizer aquilo que não tá certo? Eu sempre digo aos meus alunos de primeiro ano que contra burguês, Catulo 16. Não sei se vocês se lembram do poema, tá certo? Então, contra burguês, Catulo 16 é aquele poeminha que começa, meu pau, vou colocar no seu cu, né? Assim, começa suave. Então, se você tem vergonha, não é um bom lugar, porque vai rolar. O samba vai pegar aqui, tá? Então, isso dá aso a uma coisa interessante, que é a figura do rival amoroso, né? O rival amoroso, então, vai aparecer
e vai aparecer com uma dupla função, que a gente vai ver também, assim como a amada, ela terá uma dupla função. Né? Ela não é só uma amada, ela é mais alguma coisa. E o rival amoroso não é só uma coisa, é outra coisa também. Assim como o eu, que fala na poesia, também não é só uma coisa, é outra também. E essas três coisas diferentes interagem da mesma forma que interagem as figuras, as pessoas do discurso, o eu, o tu e o ele. Tá certo? Quem fala, com quem se fala e do que se fala. Tá? Então, isso tudo vai ter uma imbricação, um ponto de contato que vai ser interessante para mim. Né? Esse será um outro ponto. Quando vocês ficarem de saco cheio, me avisem. Levanta a mão, fala assim, ó, cala a boca, vai embora, procura a sua turma, vai tomar um café, vai no banheiro. Enfim, um outro dado que é fundamental para a compreensão dessa poesia é que ela é constituída por um sistema que é um sistema retórico. Um sistema retórico e poético. Então, se de um lado eu tenho uma preceptiva retórica antiga que está por trás desse gênero poético, eu tenho também uma preceptiva poética. Então, e por que isso acontece? A gente sabe muito bem que esses autores são autores estudados, né? Eles são autores que fazem parte, bem entre aspas, hein, que eu vou falar aqui, hein? Muito entre aspas, porque eu vou falar um anacronismo terrível, absoluto. Vocês jamais repitam isso. É para que vocês compreendam mais ou menos. Quer dizer, esses caras são burgueses. Só que não tem burguesia em Roma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Não tem luta de classe. Então, fiquem calmos. É outra coisa. Mas esses rapazes e moças muito bem educados, vamos colocar dessa forma, e invariavelmente bem colocados do ponto de vista da sociedade, né? Alguns vão dizer que é uma nobreza largo senso, não é uma nobreza no sentido estrito de uma nobreza de sangue, ou uma nobreza de concessão de títulos de hierarquia monárquica, como nós conhecemos, por exemplo, no antigo regime. Entende o que eu estou dizendo? Não é isso. Né? Você vai ter uma aristocracia, alguém que faz parte dos mais antigos da cidade, né? Aqueles que são os romanos que vêm da fundação da cidade, de famílias fundadoras, e que, dos 700 anos de cidade, sempre estiveram numa posição alta, elevada e considerada diferente. Essa gente faz parte de uma nobreza lato sensu, que, somados aos plebeus, vejam bem, os plebeus vão ser parte de uma nobreza largo sensu. Tá? E os equestres, né? Uma outra categoria social importante dentro de Roma, somados a esses aristocratas, formam uma nobreza largo sensu. E essa nobreza largo sensu era muito bem educada por professores geralmente gregos, que davam aula de retórica, davam aula de declamação, davam aula de poética, e esses meninos e meninas, muitas vezes, faziam os seus exercícios, faziam a sua ginástica, né? Um termo grego, faziam a sua ginástica, exercitavam-se no mundo das letras, não só na poesia, como também na prosa. E a partir de um sistema muito interessante, por exemplo, né? A partir de um tema, você estabelece quais são os lugares comuns que você vai ter de tratar para cada um desses temas. Então, você vai ter lá halls, né, que você vai selecionar para compor a sua poesia. Então, é a utilização de lugar comum, de lugares comuns,
ela é essencial na formatação desse tipo de poesia, que elegíaca, que se for amorosa, obrigatoriamente haverá uma amada, obrigatoriamente haverá um amante, obrigatoriamente haverá um rival amoroso. É óbvio que esses lugares comuns, para que eles sejam verossímeis, eles devem estar decalcados numa realidade. Ou seja, o que você vai chegar à conclusão que Roma era uma tremenda putaria. E na boa, hein? Tá? Aqui não tem sexismo nenhum, não tem nada. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, a questão feminina. Quem dá as cartas na elegia são as mulheres. São mulheres absolutamente liberadas, que decidem aquilo que querem e quando querem e com quem querem. Não sei, são mulheres curiosamente diferentes daquelas que foram submetidas a um patriarcado moderno. Elas se liberaram porque são essas mulheres que são letradas. Elas conhecem música, elas conhecem poesia, elas conhecem as letras, elas escrevem, tá certo? Ou seja, fazem parte de uma, digamos, eu não gosto da palavra, mas vamos colocar, faz parte de uma elite letrada e que o poder advindo dessa sua capacidade de produção de texto, ela e de conhecimento da dança, da música e das artes amorosas, né? Uma das obras mais importantes de Ovídio é A Arte de Amar. A outra, os remédios para a face feminina, não, são as maquiagens com as quais ela se vale, das quais ela se vale para o seu jogo de sedução. Então, o Paul Veyne vai usar um termo que eu não gosto muito, né? Ele vai usar a expressão francesa demi-monde, né? O submundo, assim, o bas-fond, né? Falando que essas mulheres eram cortesãs. Não gosto dessa palavra. Não gosto. Eu acho que não é bem isso que elas são. Elas são um outro tipo de mulher. Elas não estão ali para vender serviço. Elas estão ali para curtir a vida da forma que elas querem. Eventualmente, se você quiser me dar um presentinho, ótimo. Mas o presentinho só vai vir com o consentimento dela, e não como uma forma de submissão pecuniária, a partir da qual você cede seus encantos amorosos para um macho alfa ridículo. Um bolsominion, mais ou menos. Tudo bem? Não tem problema falar mal do Bolsonaro, né? Também, se tiver algum tipo de problema, é melhor você não ficar aqui também. Então, porque atualmente eu não consigo me controlar. Bom, o que eu quero dizer, então, que a gente vai estudar essa mulher e vamos ver quais são os lugares dessa mulher. Lugares que eu quero dizer, lugares poéticos e lugares retóricos, né, dessa mulher. Como essa mulher se comporta, quais são as suas ações. E, nesse sentido, a gente vai encontrar, por exemplo, alguns lugares. A milícia do amor, por exemplo. O entendimento de que o ato sexual é uma guerra a ser gerida. E se você for pensar, cara, é bem legal, né, imaginar o ato sexual como sendo uma batalha. Uma batalha que não tem perdedor, né? Ou pelo menos não deveria haver. Vocês entendem? Então é assim, vai ter muita hora lá que o cara vai chegar e vai falar assim, olha, eu não vou lutar, não vou para a guerra, não, porque a minha batalha é outra. Assim, é meio Paris, né? Vocês estão lembrados do Paris, né? Paris é um cara que, para mim, é um cara bem elegíaco, né? Quer dizer,
Pô, vou ficar aqui com a Helena, pô. E veja só que essa figura da Helena também é uma coisa importante, porque vai ter uma hora que, por exemplo, o Propércio vai comparar Cíntia, vou te mostrar a importância de Cíntia, aqui num livrinho. É um livrinho pequeno, tá certo? Que chama-se Cíntia, tá? Que é a amada e a poesia de Propércio, né? Essa amada, essa mulher elegíaca, então, ela vai ter essa caracterização, e a gente vai ver com muita calma isso, né? Vocês estão lembrados qual era como a Helena se autodenominava? Cadela, né? Em determinado momento. É ela mesma. Ou seja, cadela. O Heródoto começa as suas histórias com um parágrafo interessantíssimo, né? Logo no início, falando do que causou, iniciou a guerra, né? Ele vai dizer assim: olha, Helena, Helena não foi sequestrada, porque não existem mulheres sequestradas. Entendeu? Não. Ela foi porque queria. Ela foi por livre-arbítrio. Ela olhou para o Paris, olhou para o Menelau e falou: pô, vou ficar com o mocinho, né? Vou ficar com o novinho. Largo o velho, certo o velho joga no lixo, e vou pegar um shapeado, né? É isso. É simples assim. Então, uma guerra, a Guerra de Troia, acontece por força de um desejo de lado de um amante e de uma amada, a fim de estabelecer a sua guerra própria. Vocês estão lembrados lá na Ilíada, tem um determinado momento que, porra, o Heitor chega lá e fala assim: porra, cara, você não vai sair da cama, mano? Porra, o pau tá comendo solto. Tá cheio de bolsonarista lá, porra. Quebra os. Pô, você vai me deixar nessa roubada, né? Não, ele fala assim: ó, daqui a pouco eu tô indo. Ele fala mais ou menos isso: olha, eu vou terminar o que eu tô fazendo aqui, que é a minha guerrinha particular, para continuar. Então, se vocês pegarem esse par amoroso, que é interessante, Helena, Cadela e Paris, digamos, um bom vivant, né? É, de certa forma, uma pegada interessante para entender o par amoroso nas elegias. Né? Milícia Amores. Vai ter o serviço do amor. Né? Aquilo que é a servidão amorosa. Ou seja, já rola. É coisa que vai acontecer nas cantigas de amor, né? Que geralmente é meia dona, né? Meia dona, né? Estão lembrados? E a dona, ela surge na legião romana, porque ele vai falar que ela é domina. Domina. Bacana essa ideia. A ideia de ser domina. A ideia de ser domina, mas ser puella também. De ser uma menina, né? Uma menina bem picante. E, ao mesmo tempo, docta, é a docta puella, e, nesse sentido, confunde-se com as próprias musas, né? Porque são as virgens doutas, só que, no caso da mulher elegíaca, de virgem ela não tem mais nada. Absolutamente nada. Ela é uma senhora esperta com X, experiente, tá? Culta e, muitas vezes, é denominada pelo amante de puta. Pelo simples motivo dela falar assim: hoje eu não quero você, eu quero aquele. E ela determina que não vai dar o cara, e o cara vai ficar lá parado na porta que nem um otário. Ele vai ficar parado diante da porta fechada, que vocês entendam da melhor forma que vocês quiserem. Ok?
Estar parado diante de uma porta fechada é metáfora sexual. Ele não entra. Tá? E isso tem um nome, chama paraklausicheron, em grego, que é estar parado diante da porta fechada. Eu gozado como uma palavra em grego, fica legal, né? Vem de falar parado diante de uma porta fechada, é um paraklausicheron, né? Então, acabou, uma palavra já resolve tudo e vamos que vamos. Né? Então, ótimo. Serviço de amor. Os amores, a ideia de amores, né? Dos cupidos, né? Que servem como agentes ou agenciadores do ato. Eles com a sua seta, né? Seta também é uma boa referência sexual, né? Lança, né? E daí para frente. Então, os amores são elementos fundamentais. E a recusa não só do amor, a recusatio amores, mas a recusa também da poesia que não seja elegíaca. Isso são todos lugares comuns que iremos observar com mais vagar. Tudo está dando para entender o que eu estou falando, gente? Porque se não der nessa primeira, eu estou perdido. Sim, professor, pode ficar tranquilo. Obrigado. Ótimo. Às vezes podem falar que me dá uma sensação de que eu estou falando para ninguém, gente. Se não fossem esses 10 que eu estou vendo, eu ia estar desesperado. Posso perguntar uma coisa, professor? Por favor. Você falou no comecinho, mais ou menos no começo, que a ficção ela deve produzir dúvida. Não sei se eu entendi errado. Não, deve. Ela é propositalmente para deixar na dúvida, é isso? Eu acho que isso é dissimulação. Ele quer fazer a dúvida, mas todo mundo sabe que ele está produzindo a dúvida, que ele está construindo o efeito de sentido. O efeito é que você tem a dúvida se aquilo lá é de verdade ou não, mas você sabe, no fundo, que é de mentira. Entendeu ou não? Então, quer dizer, faz parte da dissimulação poética você criar um ambiente que, para o leitor, para aquele que está fruindo, cria uma dúvida, mas que, no fundo, como você é uma pessoa ilustrada, você sabe que aquilo ali é efeito de sentido e, portanto, está ali construindo um efeito de ficção de verdade. Né? Tinha uma frase que acho que é do Nietzsche, né? Dizem que é. Eu nunca encontrei essa frase no Nietzsche, mas também não sou leitor do Nietzsche. Né? Então, mas assim, se não é muito boa, né? Que precisa, alguma coisa assim. Né? Não estou citando literal, porque não estou citando diretamente, mas que nós precisamos da literatura para não morrermos de verdade. Né? Que é uma ideia interessante, que é justamente a necessidade da ficção como sendo um elemento, assim, um fármaco, né, para a própria vida. Né? Isso aí dá pano para manga. Pois é, de nada. Podem interromper, né? Seria até bom. Depois, a gente vai ver o lugar do mito. Né? Essa poesia é muito chata também. Ela é chata porque ela dentro do seu construto, né, dentro da sua própria tipificação genérica, ela é permeada com uma ilustração mítica muito constante. O mito lhe surge na poesia elegíaca romana como sendo aquilo que retoricamente nós chamamos de exemplo. Então, na verdade, as referências míticas elas servem como um modelo de caracterização da persona elegíaca. Quando eu falei, então, que Cíntia é como Helena, é algo em torno disso que a gente está dizendo. E tem uma parte do processo que é muito interessante, que ele chega e vai falar que Cíntia é uma beleza tão fora do normal que é impossível, e essa é uma frase fantástica, é impossível que ela tenha sido concebida apenas em 10 meses.
Ou seja, como que dando descaradamente a chave de que ela não é humana, que ela é uma ficção, que ela é uma mentira. E aí ele vai falar assim, e nem seria possível uma só pessoa construir Cíntia. Porque Cíntia é uma totalidade. Toda mulher elegíaca é um mundo à parte, um universo construído numa bricolagem de elementos que, associados, produzem uma amplificação, produzem uma sensação de todo. Né? Gustavo, eu estou achando que está para você, hein? Uma sensação de todo. E a gente vai ver que essa sensação de todo ela é importantíssima, por quê? Por conta justamente daquilo que Cíntia é metáfora. Eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, senão você não vem nas próximas aulas, porque eu já vou ter contado tudo agora. Né? Cada coisa que eu estou falando será ilustrada por poesia, por leituras, e aí a gente vai fazendo esse nosso caminho, nosso percurso. A partir daí, o nosso curso toma uma pegada mais prática. Até aí, então, ela foi uma pegada teórica. Mas não adianta ficar falando de teoria, é óbvio que vai ter ilustração com a poesia, né? Não vai ter a menor dúvida disso. A partir de hoje, a gente já vai fazer isso. Mas aí a gente entra... eu já tinha dado lá atrás um paradigma, né, dos elegíacos gregos, arcaicos, clássicos, helenísticos e os romanos. Falei, citei, mostro um trechinho só, e aí entro nessa teoria e vou ilustrando com o Propércio, tá? Quase sempre. Aí vou entrar na questão dos elegíacos, vou mostrar alguns fragmentos, alguns poemas, um fragmento do Cornélio Galo, Catulo, né, alguns poemas, vou mostrar Tibulo e Ovídio, alguma coisa. Mas bem, é uma aula. Aí eu entro de cabeça no Propércio. E a minha intenção era ler os 4 livros. Impossível em 16 aulas ler 4 livros. Isso significaria... não significaria tanto. Até daria. Se a gente começasse a ler no primeiro dia e fosse até o final, talvez até a gente conseguisse dar conta de pelo menos parte dos livros. Né? Mas é justamente em cima de Propércio que eu vou me centrar. Já no Moodle, vocês têm essa tradução, tá? Que é uma tradução do Guilherme Gontijo Flores, tá? Que é professor da UFPR e poeta. Ele tem um trabalho magistral, ele é muito produtivo. Então, essa é a dissertação de mestrado dele. Né? Eu fico feliz que ele fala que eu fiz o melhor trabalho teórico em português sobre o Propércio. E ele fez o melhor trabalho poético. Só que eu não concordo com ele, mas, enfim, ele diz que sim, mas eu não acredito. A gente vai usar as traduções muitas vezes dele. Outras vezes eu ponho as minhas, a depender daquilo que esteja na minha cabeça mais bem acabado. Né? Eu fiz quando eu morei fora, eu fiz a tradução dos 2 primeiros livros e estou terminando do 3º livro. Né? Então, eu fiz, mas eu publiquei esparsamente, né? Assim, em algumas revistas, picadinho, tá? Não tudo, né? Porque também foi um trabalho de pesquisa também, de notas, para vocês terem ideia. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é o comentário a respeito do livro 2 do Propércio.
1.070 páginas, só a respeito do livro 2. Então, quer dizer, são 4 livros. Então, imagine... Está certo que o segundo livro é maior, né? Então, ele é muito volumoso. Mas, enfim, isso a gente vai discutir depois. Então, vai ter essa questão, que é a questão também da divisão dos livros, se são 4, se são 5, eu acho que são 5, a maior parte das pessoas acham que são 4, e aí ninguém chega à conclusão, porque isso é uma questão edóctica, né? Ou seja, de como esses manuscritos circularam e de como eles foram editados no Renascimento, ou seja, quais são os manuscritos que são pais, tios, avós, filhos, irmãos, né? Então, tem toda uma possibilidade de conjunção desses manuscritos. Recentemente, 2007, olha só como eu estou ficando velho, para mim, recentemente é 2007, né? Enfim, para mim, recentemente é anos 80, né? Vamos combinar também, que a velhice é uma merda, né? E tem também uma discussão recente, feita por um estudioso inglês, que fez a nova edição da Oxford para a obra do Propércio, e faz e rearranja tudo, muda tudo, a ponto de um americano pegar e falar assim, olha, depois que eu até hoje achava que tinha lido o Propércio, agora eu já não sei mais nada. É como se ele tivesse operado um jogo de amarelinha com a obra do Propércio. Então ele foi colocando pedaço em outro lugar e tal, e fez um trabalho de edição importante, né? Foi isso. Bom, essa é a ideia. Essa é a ideia do nosso curso, né? Eu coloquei uma pequena bibliografia daquilo que eu tinha PDF. Então, quando você abrir o PDF, você vai ver que tem link. Então, já vai cair nos lugares certos, tá certo? Inclusive nos russos, tá? Vocês conhecem os russos, né? Os russos são tudo mano meu, tudo pirata, tá certo? Então, graças ao Putin, temos uma biblioteca de porte internacional, né, à mão de todos. Só que a inventora do negócio está fugida, né, da CIA. Cada dia ela está num lugar. Ela já virou uma ficção, né? Agora, mais curioso, da LibGen, né, da Library Genesis, o curioso dela é que ela tem um escritório dentro da Universidade de Moscou, ou seja, o escritório da pirataria fica dentro da Universidade de Moscou. É sensacional isso, quer dizer assim, eles estão nem aí para o direito autoral, então já foi, tá todo mundo lá, viu? Tá todo mundo lá, é muito raro quando você não encontra, mas às vezes acontece de você não encontrar, mas tem muita gente que vai lá e alimenta aquilo, né? Eu já tive vontade de alimentar a Live mas eu fico um pouco receoso, fico com medo. De repente aparece a CIA querendo me matar aqui, é melhor não fazer. Mas eu fiz alguma coisa parecida com isso, só que é de acesso restritíssimo. É só o meu grupo de pesquisa, a gente pirateou tudo, colocamos num site. Só que a gente só nós temos a chave. Então, assim, é só para evitar ficar trocando PDF, indo atrás, então já vai lá, já pega, já tem tudo. Bom, comecemos então a falar nessa última metade da aula. Eu não costumo ser muito longo, hein? Tá? Então vocês vão se preparando. Eu acho que o ambiente não permite exacerbações. Tá? Então, eu começo a discutir com vocês a distinção entre a elegia contemporânea, moderna, da modernidade, e aquilo que é a elegia antiga. Então, a primeira coisa que vocês devem saber é o seguinte. Quando você vai a um dicionário de literatura, ou um dicionário normal, vai ao Wise, você abre lá o verbete elegia, você vai aparecer assim, canto triste, lamento, nênia, querimônia, são todos termos que vão aparecer lá, né?
Então, agora pirou aqui em minha cabeça, sabe por quê? Porque os meus 2 filhos estão tendo aula ao mesmo tempo. Estou pirando aqui. Eu estou com 3 vozes, né? Tem a mãe, tem um filho e o outro. Pô, querem me matar. Então, mas, enfim, é lamento, canto lamentoso. E foi assim que nasceu, né? A elegia nasce a partir da ideia do elegos, né? Que é o lamento, que é o canto triste, que é o canto enlutado, e necessariamente a elegia arcaica grega ela passa por isso. Ocorre, entretanto, que a gente vai notar já na Grécia, que essa temática ela se expande. Ela tem ela começa a se avolumar de uma tal forma que você vai ter, desde o canto cívico, passando pelo lamento, do lamento de luto, indo para a exortação ao amor, a exaltação à juventude, e também chegando, por exemplo, na exortação à luta, que é o caso de Tirteu e Calino, que são 2 autores arcaicos que vão, de certa forma, rivalizar com a épica, né? Em certa medida. Não pela sua extensão, mas pela sua temática, né? Arquíloco também. Enfim, você vai ter uma série de autores arcaicos que vão expandir a questão. Então, eu não poderia dizer, em hipótese nenhuma, que na Grécia arcaica mesmo, a temática fosse única. O próprio Horácio, na Arte Poética, ele vai dizer que é incerto, que a discussão ainda está nos tribunais quanto ao qual é a origem da elegia, qual é a origem dessa poesia impariter. Impariter porque ela é formada de uma estrofe de um verso de um tamanho e outro de outro. Vou tratar disso mais tarde. Essa elegia, ela se desenvolve na Grécia Arcaica, vai para o mundo helenístico, e lá, fundamentalmente, ela mantém uma estreitíssima relação com aquilo que nós chamamos de epigrama, e não é de outra forma que esse curso, na sua ementa, tem as 2 vertentes, ou você dá o curso de elegia, ou dá de epigrama. Quem gosta muito de dar o de epigrama é o Hasegawa. O João também já deu. Eu nunca dei de epigrama. Eu não tenho essa manha, não. Acho que eu não tenho saco. Mas, enfim, todo prazer diverte, né? Então, vejam só. E essa elegia vai ter um contato muito mais próximo com o epigrama, e parte dessas elegias, digamos, helenísticas, confundem-se com epigramas. Porque vai haver um momento que você não vai saber, por exemplo, se você está diante de uma pequena elegia ou de um grande epigrama. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Porque, na verdade, quando se coincide o tipo de verso, e pode acontecer isso, e acontece muito, principalmente naquela coletânea chamada Antologia Palatina, né, que é um conjunto de livros de epigramas gregos, que são divididos, ora, tematicamente, por exemplo, o livro 5, ele é inteirinho erótico. Você vai ter lá epigramas equifrásticos também. Você vai ter apoforeta, né, que são pequenos presentinhos, né? São presentinhos poéticos, né? É uma graça, porque é um poeminha que acompanhava um objeto que a pessoa dava. Entendeu? Então, ele dava uma pequena estatueta e acompanhava um epigrama para falar o que era essa pequena estátua. Era um presente. É uma coisa linda, né? A própria ideia de antologia, né, é uma coisa interessante, né? Você sabe que o significado de antologia, etimologicamente, você está diante de anthos,
e logia. É a recolha de flores. É aquilo que a gente chama de florilégio, que é a mesma antós, flor, flos, em latim, e logia e legio, a recolha, o recolhimento. Então, quando você junta as flores e produz aí um ramalhete ou uma guirlanda, a guirlanda, né? Essa ideia de guirlanda. Vocês sabem muito bem que Guilherme de Almeida, foi o Guilherme de Almeida, né? Tradução do Baudelaire, né? É do Guilherme de Almeida, se não me engano. É isso, é. Não, às vezes eu confundo, também estou gaga. E a gente não lembra de tudo na vida, né? Eu esqueço do nome dos meus filhos, pô. Então, quer dizer, para mim, qualquer coisa fica fácil. Não, esquecer eu não esqueço, mas eu confundo, né? São 4, então às vezes eu chamo um pelo outro, né? Mas acho que isso é comum, né? Principalmente, também, né? Vai ter filho assim no inferno, né? Bom, então, o Guilherme de Almeida fez a tradução das Flores do Mal. Olha que barato. Chama-se Flores do Mal porque são poemas, recolha de um poema em torno do mal, né? Poemas em torno do mal. E o que fez o Guilherme de Almeida, quando traduziu alguns poemas das Flores do Mal do Baudelaire, é dar o nome às flores das Flores do Mal. Entendeu ou não? Então, ele fez já uma segunda recolha e escolheu quais os poemas das Flores do Mal do Baudelaire ele iria traduzir. E fez ali a sua tradução. Bom, voltando. Então, na antologia palatina, vocês têm ali uma recolha de epigramas que se confundem muitas vezes com a elegia. Não que não houvesse poetas elegíacos, por favor. Calímaco de Cirene escreveu elegias. Tá? Então, Filetas de Cos, outro autor helenístico, né? Quando eu falo helenístico, eu estou falando de algo em torno do século IV até o século II, tá? Ou seja, o mundo helenístico, o mundo pós-Alexandre o Grande, né? A corte dos Ptolomeus, né? Ptolomeu Filadelfo. O Calímaco de Cirene, ele foi o poeta bibliotecário. Isso é uma coisa sensacional. Ele é o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, né? E é um poeta dificílimo, na minha opinião. Eu acho o grego dele um inferno, para falar a verdade. Eu tenho inveja de quem se aventura. Eu me aventurei umas 2 ou 3 vezes e o resultado ficou péssimo, então nunca mais eu fui. Porque ele é muito enigmático. Ele é extremamente difícil. É difícil na tradução e é difícil na intelecção. A gente vai ver alguns. Enfim. E entra em Roma, com o Cornélio Galo, que é da trupe do Catulo, né? Cornélio Galo. Né? Então, quando entra em Roma, ela tem uma outra tema. Já virou um poema erótico. Um pouco discordando e concordando também, ou seja, estou em cima do muro, o João Ângelo, por exemplo, acha que essa vertente de lamento ela permanece mesmo nos eróticos. Eu não consigo entender em alguns poemas esse lamento. Mas ele defende isso defendendo a narrativa. Ou seja, há quem defenda ou estude a questão da narrativa elegíaca como sendo uma narrativa disjuntiva, né? Não é aquela narrativa... Eu estou tentando achar um livro aqui. Achei. Uma narrativa que tem começo, meio e fim, em que o tempo é linear, né? Então, tem um pessoal estudando isso, principalmente nesse livro, que é a elegia latina e a narratologia. Ou seja, é um estudo, assim, mais ou menos, tem pegada lacaniana, tem umas coisas legais, é interessante. Um pessoal bem louco mesmo nos Estados Unidos, que faz esse tipo de leitura. Então nesse sentido, o João acha que, se você pegar o todo da coleção, você consegue verificar
que eu, ao fim e ao cabo, se ferra. Então, se ele se ferra no fim, tudo faz parte da construção desse lamento final. Não sei se vocês entendem. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu até, com a ideia geral, eu concordo. O grande problema é que você vai pegar peças que são até jocosas, são divertidas, são curiosamente bonitas, de uma bem entre aspas, tá? De um lirismo muito bonito, muito elevado até, né? Como, por exemplo, a poesia, o poema 212 do Propércio, que é uma coisa preciosa. Se vocês puderem, leiam. A gente vai ler aqui, mas leiam que vocês vão achar uma coisa bem bacana. E em Roma, portanto, essa vertente, ela não é uma vertente específica de um texto ou outro. Ela então seria uma vertente generalizada, né? A partir da construção dessas narrativas que são disjuntivas, e teríamos aí o lamento. E, nesse sentido, a poesia contemporânea seria devedora dessa poesia lamentosa, né? Ou seja, desse caráter que é absolutamente, na opinião de João, prevalente, inclusive em Roma. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que há uma quebra dessa elegia do lamento. O último poema, na minha opinião, elegíaco de lamento é o poema 65 do Catulo, que é um poema, na minha opinião, dos mais magníficos e magistrais da história da literatura. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. Eu quero dizer que é um pequeno poema, é uma pequena elegia, em que ele faz uma homenagem ao irmão que acaba de morrer. Mas se eu for entender que o poeta está mentindo e que a gente está vivendo nesse mundo de dissimulação, é possível que o irmão tenha morrido ou simplesmente ele tenha feito uma elegia nênia, de querimônia, a partir de uma persona, de um tu, irmão, que pudesse estar vivo. Não sei se vocês entendem. Aí é fábula. Aí é infabulação nesse sentido. Aí é mito, né? Aí é invenção, né? Então, é nesse sentido que nós teríamos essa conexão entre essas duas partes. Se você for no mundo contemporâneo e for ler poesia brasileira contemporânea eu não digo, modernista, então você vai ter um poema que, na minha opinião, ele é paradigmático, ele é fundamental, que é o poema Elegia. Não é a Elegia 1938 do Drummond, é aquele só Elegia que começa: ganhei, perdi meu dia e baixa coisa fria, também chamada noite, e o frio ao frio, em bruma, se entrelaçam num suspiro. Começa assim. É um dos poemas mais fantásticos do Drummond, se não me engano, está no Clarenigma. Deixa eu ver se é Clarenigma. Não, é Fazendeiro do Ar. No Fazendeiro do Ar. Bom, isso a gente vai verificar. Mas, fundamentalmente, existe uma tremenda diferença entre a elegia contemporânea e a elegia antiga. E a maior diferença que nós encontramos é justamente o fato de você ter a ideia de que na elegia moderna, contemporânea, você tem algo de subjetivo. Subjetivo. E de onde vem isso? É a poesia que fala do sofrimento do sujeito da enunciação poética. Ele fala dos seus próprios sentimentos. E, nesse sentido, a elegia seria uma espécie de poesia lírica. Mas uma poesia lírica observada sob a ótica de Hegel. O Hegel da estética, né? Leio um pequeno trecho, vocês têm isso aí. A poesia épica nasceu do prazer de ouvir o relato de uma ação estranha que se desenrola
na forma de uma totalidade objetiva completa, ante a consciência do ouvinte. Consciência do ouvinte. Fantástico. A poesia lírica satisfaz uma necessidade completamente oposta, a de perceber o que sentimos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões, mediante a linguagem e as palavras com o que revelamos ou objetivamos. Ou seja, a poesia ela é um instrumento de reflexão interior da própria subjetividade. Tá? Isso é Hegel. Né? O lirismo restringe-se ao homem individual e, consequentemente, às situações e aos objetos particulares. Aqui, gente, ele bota a pedra em Aristóteles e fala, tchau, Aristóteles não mora mais aqui. Né? Vocês estão lembrados na poética do Aristóteles que ele vai fazer a relação entre poesia e história. Estão lembrados? E ele vai dizer que a poesia é mais universal do que a história, pelo simples motivo de que a história fala daquilo que é. E a poesia fala daquilo que poderia ser. Se é aquilo que poderia ser, é uma eventualidade. É algo que se coloca como possibilidade. Tá certo ou não? E, portanto, não diz respeito àquilo que é particular, porque aquilo que é particular é história. E é aí que a vaca vai para o brejo. Você ler poesia antiga, tendo como uma perspectiva de poesia, que ela reflete uma subjetividade, um eu que é histórico, que é o próprio poeta que fala dos nossos sofrimentos, das nossas paixões, dos nossos sentimentos, é ter uma consciência equivocada do que é a poesia antiga elegíaca, por exemplo. Não só elegíaca. Até a dramática pode acontecer isso, porque ela também é poesia. E o Aristóteles não está fazendo nada mais do que escrevendo uma teoria da tragédia. Tá certo? Vocês sabem muito bem, vocês já leram e sabem muito bem disso. O conteúdo da poesia lírica, segue Hegel, é, pois, a maneira como a alma, com os seus juízos subjetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, dor, nênia, lamento, sofrimento, elegíaco. Toma consciência de si mesma no âmago deste conteúdo, graças a tal caráter de particularidade e de individualidade que constitui a base da poesia lírica. O conteúdo pode oferecer uma grande variedade e ligar-se a todos os assuntos da vida social. E aí, de certa forma, a gente poderia fazer uma pequena ponte entre Hegel, nesse caso, e um texto, me parece, fundamental do Adorno, que é o Lírica e Sociedade, que está na coleção Os Pensadores, da Abril, no volume dedicado à Escola de Frankfurt. Tá? Mas não vou entrar nessa, senão aí a gente vai desvirtuar demais. Mas essa variedade é importante, porque nessa dispersão de conteúdos é que estamos tratando da elegia. Então, num ponto, Hegel acerta, mas do outro, quando ele fala que a expressão dessa subjetividade, ele erra. Ele é, sim, uma generalização. E isso é importante para a compreensão. Ela é um construto, ela tem uma estrutura que se repete, que ela é paradigmática, que ela pode ser aferida em todos os poemas, o que não diminui a qualidade da poesia antiga, muito pelo contrário.
Você retira do conteúdo e coloca na própria possibilidade de manipular instrumentalmente a poesia. O poeta antigo, portanto, ele trabalha com o como e não com o quê. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. O como, o manejo, a manipulação do material poético como algo que é construído, tendo como base as estruturas que são poético-retóricos. Poético-retóricas. Tá? Então, é nesse sentido que o Hegel nos ajuda a compreender aquilo que a poesia não é. É tão bom isso, né? Não é arrogância da minha parte. Ele está tratando, na verdade, de elementos de uma sociedade pós-kantiana que não tem nada a ver com a realidade grega, ainda que ele se apegue a um exemplário todinho grego, todinho. Ele entra depois na Alemanha, é lógico, mas ele parte do caminho do grego. Então, ele vai para o grego, vai falar de Alceu, vai falar de Arquíloco, vai falar de um universo grego arcaico, vai cair em Horácio, basicamente, latino, vai falar um pouco de Ovídio e vai ler tudo isso no mesmo bolo, junto com toda a tradição poética do século XVIII, XIX. Tá? Então, ele faz o quê? Vamos pensar juntos. Ele está fazendo uma operação retrospectiva a partir de categorias que são do seu presente. Tá certo ou não? Então, ele joga para o passado aquilo que são categorias que não são coetâneas ao objeto a ser avaliado. É possível isso? Bom, há historiadores que defendem isso sem o menor problema, né? Como chama aquela historiadora francesa? Ela escreveu um texto tão legal, chama O Elogio do Anacronismo, o texto dela. Michelle Laroux, acho. Não tenho certeza. Eu confiro, está no meu livro. Então, aí é só ler lá que vocês encontram. Então, o elogio do anacronismo é uma possibilidade de fazer uma leitura. Oi? Alguém falou comigo? Não? Eu tive a impressão de ter visto alguém falando. Bom, então, continuando no Hegel, pode tá dando pé? Vocês estão entendendo por que a gente vai mudar a perspectiva? E como a elegia deixou de ser uma coisa e passou a ser outra? Portanto, a primeira característica que vocês vão tirar dessa primeira aula é que você não pode entender a elegia antiga como expressão de uma subjetividade. Nicole Laroux, obrigado. Quem fez isso por mim? Eu, professor. Obrigado, Otávio. Muito obrigado. Então, nesse sentido, vocês vão notar que essa pegada, que é uma pegada muito comum, e aí eu não estou falando mal de ninguém, tá? Que também acontece na teoria literária, quando se vale de instrumentos contemporâneos para avaliar poesia antiga. É por isso que existem duas disciplinas diferentes que tratam de literatura no primeiro ano. Uma é para mostrar para vocês que até o século XVIII lia-se poesia, lia-se prosa de uma determinada maneira, e se construía essa prosa, essa poesia de uma forma. E a partir do XVIII se faz de outra. É simples assim, e esses modelos eles são aplicáveis, né? É aquele tipo de leitura que os linguistas estruturais vão dizer, né? Que é a leitura êmica e a leitura ética, né? Aquela que carrega as suas categorias atuais para observar o passado, ou aquelas que observam o passado com as suas próprias categorias. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Continuo com Hegel. O lírico deve ser dotado de uma natureza essencialmente poética, ter uma rica fantasia, possuir grande sensibilidade e profundos pensamentos, a fim, enfim, ser portador de um mundo interior completo,
sem a mínima relação de dependência com a prosa. Ou seja, a prosa não pode ser poética. Isso é um erro. Isso é um erro. Pode ser para esse povo depois. São gêneros distintos. Mas, do ponto de vista da perspectiva antiga, os instrumentos de constituição da prosa e da poesia são os mesmos, a diferir por uma coisa. Uma está em verso e a outra não. A gente vai ver que há outros elementos lá na poética, tá? Mas esse é um dado. Ou seja, não adianta você falar que a linguagem da prosa não é poética, porque ela é. Ela se vale de mecanismos que são poéticos em prosa. É essa a ideia. É isso que acontece, inclusive com os historiadores antigos. Inclusive, você vai pegar a prosa do Tácito, é uma prosa extremamente poética, no sentido de uma concisão. Ele é tão conciso, que muitas vezes você literalmente não entende o que ele está falando, e você vai precisar da companhia de filólogos N para dar as possíveis interpretações exegéticas a respeito de uma pequena frase, por exemplo. Então, é algo mais complexo do que isso. Então, não tem dependência com a prosa. Essas circunstâncias conferem ao poema lírico uma unidade proveniente da reflexão e das disposições do espírito, pois, depois de ter expandido interiormente, o poeta projeta sua alma no mundo exterior. Isso é lindo, né? Ou seja, é o cara. A poesia é a própria existência do sujeito da enunciação poética, né? Pois bem, projeto para o mundo exterior, sob a forma de quadros descritivos, ou então interessa-se por um objeto qualquer e, dado o caráter puramente subjetivo desse interesse, adquire o direito de começar ou acabar onde, quando e como lhe aprouver. Ou seja, não precisa ter coerência nenhuma. Você começa, termina e acaba onde você quer, porque isso você está extravasando aquilo que está na sua alma. Se vai falar do Byron, vá lá. Se vai falar do Schelling, do Novalis, vá a pé. Agora, porque eles fazem pensando assim. É simples assim. E eu quero dizer que os nossos poetas românticos também. E eu quero dizer que, para mim, poesia romântica vai até meados do século XX. Tá certo? Ou seja, o que teve de poesia romântica depois do romantismo é um negócio fabuloso, né? Porque todo mundo se via capaz em dar vez e voz aos seus demônios interiores, né? Ou seja, eu vou dizer aquilo que cabe a mim. É por isso também que temos poesia tão ruim, né? Afinal de contas, todos vocês um dia já tentaram ser poetas. Eu tentei. Depois de alguns anos, eu rasguei tudo. Joguei no lixo. Aquilo era muito ruim. Eu fiquei com uma vergonha de mim mesmo, porque a minha poesia não sobreviveu à minha gaveta. A gaveta liquidou. Né? Então, e o último texto agora, em relação ao rei. Embora o poeta possa tomar outras circunstâncias e pretextos reais suscetíveis de provocar uma infusão lírica, não deixa de ser verdade que o poeta vai constituindo por si mesmo um subjetivo completo e que, afinal de contas, é nele mesmo que deverá procurar o príncipe e o motivo. Aí vem a coisa mais linda, minha gente, de sua inspiração. E, por conseguinte, obedecer, antes de tudo, aos impulsos próprios do coração e do espírito.
O homem, ciente de sua subjetiva interioridade, vê-se a si próprio e torna-se para si mesmo uma obra de arte. Que coisa fofa. Então, eu quero dizer que isso não dá pé para caracterizar aquela poesia antiga. Porque, pelo que a gente já viu hoje, ela é tudo, menos o reflexo puro e objetivo de um ser próprio. É, na verdade, a constituição de um ser que está sendo construído, decalcado em realidades várias, organizados com uma coerência e com unidade, e que pode servir de modelo a qualquer um daquela sociedade. Então, é a construção de um texto, de um mundo paralelo, que o leitor ou o ouvinte lê ou ouve essa poesia e irá ter a impressão de que essa poesia fala dele mesmo. Mas de qualquer um que leia, e não do eu único, absoluto, ditatorial da poesia subjetiva. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Esse tipo de modelagem ele vai acontecer durante muito tempo. Né? Nem sei se vai funcionar o que eu vou fazer agora. Um poeta metafísico inglês do século XVII, um cara chamado John Donne, né? É um poeta que escreveu algumas elegias. Então, você é um contemporâneo do Shakespeare, tá? Os concretos vão dizer uma besteira, mas eu vou reproduzir porque é uma besteira arrogante, né? Eles diziam que Shakespeare é maior do que Donne, mas Donne é melhor que Shakespeare. Eu não chegaria a tanto, e nem seria arrogante a dizer isso, né? Porque Shakespeare é grande e bom pra caramba. E o Donne não é tão grande, mas também é muito bom. Então, quer dizer, é um juízo de valor absolutamente desprezível. Seja como for, na década de 70, final da década de 60, havia um pequeno livro. Será que está aqui? Tá. Esse livrinho aqui é a primeira edição, de 1967. Né? Esse livro é do Augusto de Campos e do Haroldo de Campos. Né? E é um livro chamado Traduzir e Trovar. Eu comprei diretamente deles. Né? E era novo nessa época, agora já está meio baleado. Isso lá nos anos 80. E nesse livrinho, eles fazem traduções, né? As famosas recriações ou transcriações dos campos. Né? E aqui tem um poema do John Donne, chamando Elegy Going to Bed. Tá? Elegia indo para o leito. Na década de 80, num disco do Caetano Veloso, uma parte dessa tradução do Augusto de Campos, porque essa é do Augusto especificamente, foi musicada por um compositor não tão conhecido, chamado Péricles Cavalcanti, em cima da letra do Augusto de Campos. E, curiosamente, ele escolhe um ritmo que é o bolero. Bolero. Então, ele traduz uma elegia erótica em bolero, e que, na minha opinião, é a pegada da elegia erótica romana. Se eu fosse qualificar modernamente a elegia erótica romana, eu colocaria assim como a dor de corno musicada, entendeu? Poética. É o cara que só se ferra, mas ele é persistente, ele continua e vai até o fim nesse sofrimento amoroso, que é uma mistura de sofrimento com um tesão incontido.
tá certo? É isso o que acontece. Se eu colocar aqui a música, será que vocês ouvem aí? O que vocês acham? Sim. Posso pôr? Tá no Sim, Hangout. Eu vou botar. Ó, vamos ver se dá certo. Vocês me falam, tá? Se vocês pegarem... É fabuloso, né? Ou vocês não acham? É lindo demais, cara. É lindo demais. Eu fico todo arrepiado. Se vocês estivessem aqui do meu lado, vocês iam ver. Eu mostro isso na sala de aula. Quando eu fico arrepiado, eu mostro. Porque arrepia mesmo. É fabuloso. Tem essa tem uma pegada. Eu fiz até uma fala no congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que eu peguei justamente isso para associar a Propércio. Foi no Congresso de Brasília. Por sinal, nunca fui tão bem tratado na minha vida, né? Pô, o pessoal é rico pra caramba dessa associação, cara. Se você pegar o pessoal de estudos clássicos, você fica sempre nos muquifos. Os caras me colocaram no 5 estrelas e tal. Eu falei assim, não, que beleza, minha gente. Motorista, pô, ela tá achando bárbaro, né? É uma coisa fantástica. Bom, e o que acontece? Qual foi a coisa que mais te pegou aí? Se a gente for pensar, é esse final, né? A mulher é um livro místico que só a alguns é dado lê-la. Ou seja, a mulher é um livro. Esse é o charme da final de aula. Num determinado poema, Propércio vai se referir à amada como scripta puella. Você é a menina escrita. Isso significa que quando esse meu caro amigo, que é o Stephen Hayworth, coloca no seu companion sobre a obra de Propércio o nome de Cíntia, ele dá a dica. Qual é a dica? Que Cíntia é o próprio livro. E é justamente por ser um livro cuja maior qualidade é ser lido. Vocês estão entendendo? Quanto mais lido ele for,
mais vulgar é a mulher. Ou não. Entendem o que eu estou falando? Transformem a metáfora do livro em mulher. Se você não lê o livro, se ninguém lê o livro, você é uma excepcional mulher. Agora, se as pessoas leem o livro, então você é uma mulher da pior espécie. Entendeu, não? Vulgar. Mas ser vulgar para o livro é ótimo. Para a mulher, é juízo de valor. Tá bom? Tudo bem por hoje? Deu pé? Legal. Vamos fazer uma fotinho? Apareçam, né? Que eu quero ter. Vou postar hoje. Vou postar. Poxa. Não, parece mais, vai. Ah, tá melhorando, tá melhorando. Tá, pessoal com cara de sono. Legal, vão aparecer aí, minha gente. Vamos lá. Valeu. Feito. Mando. Tá no Face já já. Vou tirar mais um, que apareceu mais alguém. Pronto, assim ficou melhor. Tá joia. Valeu. Até terça que vem. Ó, eu vou colocando coisas para vocês. Não se preocupem em ler muito. Hoje, basicamente nada. Leiam só o Elegia, ou releiam a Elegia do Drummond, que está aí no handout, e tem também um textinho pequeno que a gente começa com ele na próxima aula, que é justamente uma coisa que eu já falei lá no início. Tá bom? Olha, um beijão, um abraço para todos vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês, porra. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Obrigado. Bom dia. Tchau, Fran. Obrigado pela aula. De nada, que isso. Obrigada, professor. Prazer. Até Eu mais. adoro vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu pé, Gustavo? Acho que deu. Deu pé? Tá sem som. Ai, será que foi? Agora foi, agora foi. Tá. Ai, eu já tava ficando estressado, falar, não tá saindo. Mas. Não, foi ótimo, professor. Obrigado. Tá. Me deu umas ideias, assim, eu fiquei tipo, acho que eu vou ler isso aqui, hein? Legal. É muito interessante. Principalmente essas coisas da Cintia, eu achei muito bom. Não, isso aí você vai ficar chocado. Depois, isso não é nada. Porque eu acho que vai dar pé, assim, para eu fazer bons insights filosóficos sobre. Eu também acho. Eu acho que a tua ideia é muito boa e acho que você vai aproveitar bastante. Eu acho que vai ser ótimo, porque eu tô pensando. Porque o único livro do Paul Vane, se eu não me engano, que tem título de nome próprio é o livro que ele escreveu sobre Foucault. Oh, é mesmo. Então eu tô assim, tipo, mas será que funciona um tipo de relação? Será que eu consigo pensar algum tipo de estrutura ali que relacione esse tipo de trabalho? Olha, quando você me disse isso, agora o negócio do Foucault, agora caiu mais a ficha ainda. Eu vou até reler. Tem aqui. Eu acho que quando ele tá falando do Foucault, ele tá fazendo um jogo elegíaco. Até porque ele usa muitos adjetivos muito peculiares, tipo, ele é um esgrimista, ele é um peixe vermelho, ele faz muitas coisas assim. Então eu falei, vou rever aqui, ó. Mas legal. Eu acho que vai ser muito interessante estudar essa coisa da Cintia. Até porque é um livro de nome, assim, também. Maravilha. Então é isso, meu caro. Valeu. Vou agora tomar uma água e dar uma descansada. Hidrate-se. Um abraço. Até semana que vem, professor. Até mais. Nelson, você está por aí? Não? Não. Nelson?